Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, seja bem-vindo aqui à aula de programação. Para você que está começando esse curso de criação de aplicativos, né, apps para celular, aqui nós vamos ter aulas aqui diferenciadas para a questão que você quer trabalhar na área de programação, né? Hoje em dia se paga muito bem nesta área, né? Então você vai poder utilizar, no caso, criar também, desenvolver, tanto utilizando um computador como ou também um celular, tá bom? Nesta primeira atividade aqui, nós vamos estar aprendendo os conceitos sobre o que é programação para que a gente possa criar depois os programas, tá bom? Então eu tenho que entender o que é uma lógica de programação, eu tenho que entender, no caso, o que é esse mercado, né? De quem trabalha na parte de criação de aplicativos, tudo mais, tá bom? Então vamos aqui então, essa é a nossa aula 1, para você que está começando, você que de repente aí tá vindo aqui na terceira aula, entrou na terceira aula, esta é a aula para você. E para você também que de repente ficou com alguma dúvida na primeira aula. Então essa videoaula é para a primeira aula, para todas aquelas pessoas que aí de repente não entrou no começo, tá bom? Então segue aí nossa primeira videoaula sobre criação de aplicativos, tá bom? Então para a gente poder criar aplicativos, pessoal, nós temos um profissional chamado programador. Ele é um desenvolvedor de programas, né? Ele ganha-se muito bem, a partir de R$ 2.500 você pode ter um salário legal na área da programação. O programador, ele desenvolve programas para aplicativos mobile, né, para sites, né, programas para smart TV, então todo tipo de, tudo aquilo que precisa de um software, né, tá ali um desenvolvedor. Então o desenvolvedor para celular, né, vai desenvolver programas para celular, então ele tem que ter um entendimento de lógica de programação. A primeira coisa que nós temos que aprender é lógica de programação, tá bom? Então vamos aqui então. Na lógica de programação, né, você já se fala o nome, lógica. Você vai trabalhar com o tipo de coisas que vão funcionar, você vai programar algo do tipo, vamos dizer assim, você quer programar, rapaz, eu quero vir programar para poder sair hoje à noite. O que você vai fazer? Eu vou usar uma roupa X, né? Um sapato X, uma bolsa. Então você está se programando dentro de uma lógica para poder sair. Então, não é diferente aqui para a construção de um computador, no caso de um aplicativo, né? Um aplicativo. O que eu vou precisar para poder criar esse programa, né? Então é isso que seria a lógica de programação. No caso aqui para computador, lógica é um modo de como se escreve um programa de computador, um algoritmo vai falar o que é isso, né? É uma sequência de passos para executar uma função, certo? E o algoritmo é como se fosse uma receita, digamos, uma receita para você fazer alguma coisa, são os passos, né? Um exemplo de algoritmo fora da computação é uma receita de bolo. Por exemplo, algoritmo, vamos falar aqui do algoritmo, né? O algoritmo, quando você for descrever um passo a passo naquilo que você quer fazer, por exemplo, eu quero fazer um café. Então, primeiro, você coloca um papel lá, primeiro, colocar água na cafeteira, né? Segundo, ligar o forno, né? Terceiro, colocar o pó no saco. Quarto, quando ferver, colocar água quente no saco. Depois, colocar açúcar. Então, tá aí, esses são os passos. Na informática também tem isso. Nós chamamos de algoritmos. Algoritmos são passos. Passos para você poder executar alguma ação. No caso, tomar um café é uma execução, é um programa para tomar um café, né? Então, algoritmo é isso, tá bom? Então, vamos lá. Linguagem de programação, né? É uma língua que você escolhe, né? Uma língua que você escolhe, que é a qual você vai programar. A maioria das línguas que o computador entende, né? Na verdade os programadores utilizam, são na sua maioria em inglês. E para isso nós vamos precisar utilizar um aplicativo, que é o Portugal. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que você baixa esse aplicativo, como é que usa esse aplicativo, tá? Então, a linguagem de programação são códigos que a gente coloca, né? Então, se eu colocar lá load, é abrir, né? Load, né? New é novo, né? Então isso vem do inglês, né? A parte técnica, né? A lógica de programação vai ter essas palavrazinhas, né? Então você vai
se familiarizar com ela na estrutura utilizando um pseudocódigo que vai ser utilizado no caso da nossa língua em português. Não se preocupe agora, se você estiver achando assim meio complicado, você vai entender quando estiver na prática, tá bom? Então, a linguagem de programação é como uma língua normal, um grupo de palavras com significados. Linguagens escritas em inglês, quando você for programar, como eu falei para vocês, é em inglês. Essas linguagens fazem parte do computador assimilar cada comando à função de algoritmo. Então, o algoritmo, que é a qual eu falei, são passos que você descreve. Primeiro passo, segundo passo. Se eu pedir para você fazer aqui um algoritmo agora, né? Faça um algoritmo de você indo para a sua escola. Você colocaria primeiro, acordar, como for de manhã cedo, né? Acordar. Segundo, tomar banho. Terceiro, tomar café. Depois, pegar a bicicleta ou pegar o ônibus, né? Dependendo do seu algoritmo. Então, isso é um algoritmo. Beleza? Então, algoritmo, ok? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, olha só um exemplo do algoritmo. Criar um algoritmo para trabalhar pela manhã. Primeiro, eu acordo. Segundo, vou tomar um banho. Terceiro, vou me vestir. Quarto, vou tomar café. E 5, vou tirar o carro da garagem. E 6, eu vou para o trabalho. Pronto, eu fiz um algoritmo. Esse algoritmo aqui foi para eu ir para o trabalho. E eu posso fazer vários algoritmos. Voltando para casa, eu trabalhando, né? Então, é uma lógica de programação em português colocada na estrutura de um algoritmo, certo? Para lhe ajudar, e é o que nós vamos fazer nessa primeira atividade, é fazer um fluxograma. Um fluxograma, ele nos ajuda a entender melhor para onde, como é que funciona o nosso algoritmo, né? Então, o fluxograma, você deve ter visto por aí esses gráficos, né? Ele é um diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou um algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre elementos, porque fica bem mais fácil você entender e também demonstrar para outras pessoas. Por exemplo, aqui nós temos um fluxograma que mostra aqui como assar um pão. Para me assar um pão, eu tenho aqui o seguinte, ó. Primeiramente, uma bolinha aqui, ela é o início, né? Início. Aí depois eu faço o que? Esse quadrado aqui, ele é a execução. É o que eu estou fazendo. Abrir o forno. O losango, ele é uma decisão. Ou vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. Por exemplo, abrir o forno. O forno está aceso? É uma pergunta. Se sim, vou botar lenha. Se não, vou acender o fogo. Sendo uma coisa ou outra, eu vou assar o pão, né? E no final, eu vou assar o pão e vou terminar. Isso aqui foi um exemplo bem simples de entender como é que se cria um fluxograma. Outro fluxograma aqui, ó. A lâmpada está com defeito. A lâmpada não funciona, né? Então, a lâmpada está plugada. Será que eu coloquei a lâmpada corretamente? Aí é uma decisão, ó. Se não, eu vou plugar a lâmpada. Se sim, eu vou passar para o próximo. A pergunta é, o bulbo queimou? Será que o bocalzinho queimou? Deixa eu ver. Não sei. Se sim, queimou. Eu vou trocar o bulbo. Se não, então é a lâmpada que está queimada, então eu vou trocar a lâmpada. Então aqui eu fiz um fluxograma, criei uma lógica e criei um algoritmo para resolver um problema. Certo? Então, os fluxogramas são muito utilizados em projetos de software para representar a lógica interna dos programas, mas podem também ser usados para desenhar processos de negócio. Muitos administradores de empresas utilizam, né, esses fluxogramas, esses diagramas, para poder apresentar numa reunião, para que as pessoas possam entender do que está pensando, ou até mesmo para não se perder no processo. Rapaz, eu estou com um problema em algum ponto, eu não sei onde é. Faz o fluxograma, tá? Para a gente poder entender melhor como você vai fazer aqui, a nossa atividade de hoje, para você estar começando, é criar um fluxograma que eu vou estar enviando essa atividade para você fazer, tá? Então o fluxograma ele vai ter o seguinte: para você começar, você vai começar com uma bolinha, começar e terminar.
é um retângulo arredondado, tá bom? Início representa o início e o fim. O retângulo é um processo, ou seja, aquilo que você vai fazer. Decisão é se você acha que precisa de um caminho ou precisa de outro. Decisão. A setinha é o fluxo, é para onde está indo, né? Processo predefinido, isso aqui você não vai precisar utilizar agora, tá bom? Não precisa. Isso aqui eu só estou explicando para ter mais informação, né? Operação manual, temos o documento também, temos espera e temos conector. Vocês vão utilizar apenas o início, esse retângulo redondo, esse retângulo, esse losango e essa setazinha. Os outros não precisam utilizar, tá bom? Para poder fazer atividade. Olha só aqui um exemplo aqui para a gente poder, que você possa criar o seu, tá bom? Que você vai fazer lá na atividade, vai estar pedindo para você fazer lá uma atividade lá, que você vai ter que fazer mais ou menos assim. Por exemplo, uma empresa que ela empresta dinheiro, né? Ela empresta dinheiro aqui, então, o que acontece? Iniciou. A venda recebe a solicitação, é uma execução. A venda recebeu a solicitação do cliente. A funcionária verifica a documentação, verifica se está tudo certinho. Ok, beleza. Próximo passo. O analista avalia a solicitação. Aí passa para o analista. O analista ele vai avaliar e vai verificar se o empréstimo vai ser aprovado ou não. Sim ou não. Se sim, aí continua. Ele gera o documento e libera o empréstimo. Pronto, terminou aqui, dando tudo certo. Mas de repente se deu alguma coisa errada, né? Não. O superintendente avalia a recomendação, ele vai ver se ele pode fazer alguma coisa, né? Ele pode ver se vai fazer uma exceção ou não, ó. Exceção aprovada, ele vai dar alguma exceção? Não. A pessoa ganha um salário X, mas dá para pagar. Aí, sim. Então ele gera o empréstimo. Se não deu certo do mesmo jeito nenhum, então o analista comunica ao cliente, ó, não deu certo, e finaliza aqui o fluxograma de um empréstimo, né? Então, estarei enviando uma atividade para você, para que você possa resolver, tá bom? Você vai baixar essa atividade no sala de aula, que está lá, está publicado. Você vai baixar essa atividade e vai ter um prazo para entregar essa atividade, tá bom? Normalmente os prazos que a gente dá é de um dia para o outro. Essa primeira atividade você vai fazer e vai poder me entregar até, estou colocando até sábado, para que você possa entregar essa atividade, tá bom? Deixa eu abrir aqui a atividade aqui para a gente poder ver melhor. A primeira atividade que vocês vão fazer é isso aqui, ó. Você vai responder o que é uma lógica de programação. Tá aqui no slide, tá publicado aqui na sala de aula. Você pode baixar o slide e pode até colocar a pergunta, mas coloque da forma como você entendeu, tá? O que é uma linguagem de programação, tá bom? Você vai escrever da forma como você entende melhor. O que é um algoritmo? O que é um algoritmo? Aqui você vai criar passos para ir para a escola. O que é criar um passo? Vai colocar número 1, vou acordar, né? Aqui, ó. Vou acordar. Opa, botei errado. Acordar. Segundo, vou tomar café, né? Tomar café. Aqui ele botou aqui o número 5 aqui, né? Certo? São os passos. Já aqui, ó, desenho do fluxograma, você vai desenhar o fluxograma dessa parte 4 aqui, ó. Você vai desenhar o fluxograma desse aqui, tá? Aqui. Você pode também desenhar no papel, no caderno, dar um print e mandar junto com essa atividade, tá bom? Você vai desenhar o fluxograma aqui. E o sexto passo aqui, você vai criar um algoritmo, um fluxograma, né? Onde o aluno será aprovado na escola, e se ele tiver uma nota média maior ou igual a 7, ele, para poder passar, ele tem que ter uma nota de 7 para cima, tá bom? Então você vai criar um fluxograma para um aluno, que se ele tirar a nota acima de 7, ele será aprovado. Então esse aqui é o desafio, tá bom? Criar um fluxograma, tá bom? Só isso, né? E aqui por último temos o seguinte:
Crie dois algoritmos diferentes mas que executem a mesma tarefa, de como se preparar para o mercado de trabalho. Como é que é isso? Você vai fazer dois algoritmos diferentes. Por exemplo, eu posso criar algoritmo de várias formas. Por exemplo, um algoritmo acordar de manhã, por exemplo, eu posso acordar de manhã, tomar banho, tomar café e ir para a escola. Esse aqui é um. Vou fazer outro, diferente, mas a mesma coisa. Vou acordar pela manhã, vou fazer atividades físicas, vou tomar banho, né? Vou irrigar o jardim, vou tomar café, vou pegar a moto e vou para o trabalho, vou para a escola, entendeu? Então é códigos diferentes, tá bom? Então são fluxogramas, são passos diferentes, beleza? Então, ao terminar, você envia a atividade para mim pelo sala de aula, beleza? Valeu!